Tem uma corzinha de falta malte ou não? É, tem uma corzinha de Witbier. Cara, que aroma fodástico, você já cara. pegou esse aroma de laranja numa Witbier? É muito difícil, cara. Tá o aroma de uma Hoegaarden, cara. Tá o aroma de uma Hoegaarden. Nossa, Prova muito essa breja. fresco, cara. Não, prova, por favor. 5, cara. Desculpa, não tem como... 5 redondo, primeira cerveja, 5 cravados deles. Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e hoje finalmente vamos atender um pedido aí de muita gente sobre uma receita muito especial, a única cerveja do Mijuga que eu gosto que recebeu nota máxima, 5 meu e 5 do Cadu, cara. Bom, hein? Ó, já Nossa, ela serviu aí? tem uma corzinha de falta malte ou não? É, tem uma corzinha de Witbier. E tem um aroma de mas ela coentro. tá- Ah, sim, é uma Witbier que ela clarificou na garrafa, mas cara, que aroma Cara, fodástico, você já cara. pegou esse aroma de laranja numa Witbier? É muito difícil, cara. Cara, tá muito sutil laranja aqui pra mim. Sério, pra mim Cara, apareceu tá bem. o aroma de uma Hoegaarden, cara. Tá o aroma de uma Hoegaarden. Tá mesmo. A mais fresca ainda sem pasteurização. Nossa, Prova essa muito breja. fresco, cara. Não, prova, por favor. Nossa senhora. Provou? Que foda. Tá sequinha, saborosa. Tá uma Hoegaarden. que Ou o pariu. cara invasou o Hoegaarden e tá falando que é a breja dele. Exato, e colocou um laxante e enfim. Cara, que breja espetacular, Foda. Cadu. Foda. Não tem o que falar, tá perfeita essa breja. Perfeita. Uma breja cara. dessa poderia ser comercial, já dá pau em muita Witbier que eu vejo na fábrica. Tem um pouquinho mais de laranja que a Hoegaarden até, cara. Eu achei extremamente equilibrada, coentro e laranja encaixaram. Espero que você tenha feito uma Witbier, porque se você não fez, você tem que nomear como Tem que ser outro estilo. 5, cara. Desculpa, não tem como... 5 redondo, primeira cerveja, 5 cravados deles. Puta que pariu, me ensina a Caralho. fazer cerveja, amigo. Me ensina a porque fazer Witbier. tá muito foda. Yellow, Yellow Cat Cat. Witbier, cerveja de trigo com semente de coentro, casco de laranja. Cara, parabéns. Merola. Merola Crazy Beer. Gosta de gatos, então também sou fã de gatos. E que breja Tem uma cartona aqui. Que breja Foda. foda, velho. E justamente com uma Witbier. Daí você esperava que seria uma New England. Não, foi uma Witbier. Mas antes, senta aí que lá vem um pouco de história sobre a Witbier, esse estilo fantástico que não tem nada de esquecido, graças a Deus. Senta que lá vem a história. A Witbier é um estilo bem antigo de cerveja belga. É feita com base de trigo com adição de especiarias, casca de laranja, coentro, né? Ela tem seu início de produção antes mesmo da lei de pureza alemã, né? De 1516. Então ela se trata de uma cerveja de antes da popularização do uso de lúpulo como padrão para amargor e conservação da cerveja. A origem mais provável do estilo seria em algum monastério da região de Leuven, lá pelo século XIV. A partir de lá, onde que foi se popularizando por toda a região, né? Principalmente ganhando força na vila de Hoegaarden, olha só. Já que ali mesmo tinha algumas vantagens, como impostos mais baixos em relação a outras vilas. Então, o que fez que a indústria cervejeira crescesse muito por lá na Bélgica, naquela vilazinha. Só que isso não durou para sempre, nessas condições favoráveis cervejeiras, né? A partir da Revolução Francesa, teve uma série de guerras, eventos na região. E em 1957, a última cervejaria dessa vila de Hoegaarden foi fechada, levando com ela, né, esse estilo, né, a Witbier. Aí então entra um tal de Pierre Celis. Ele era um leiteiro ali da região e ele lembrava com muita saudade dessa cerveja, né? E ele foi incapaz de deixar esse estilo maravilhoso morrer. Então, em 1965, o Celis ele começou a fazer cerveja lá no celeiro da casa dele e tal. E depois de um ano, ele decidiu, eu vou abrir uma cervejaria e tal, e vou fazer ressurgir essa maravilha que era a cerveja aqui da região. Ele abriu essa cervejaria que
eventualmente, muito mais para frente, ficaria conhecida como Hoegaarden Brewery, né? A cervejaria, né? Aquela Hoegaardenzinha que você conhece. Então esse cara sozinho, ele reviveu o estilo Witbier e eventualmente isso se espalhou para os Estados Unidos, tal. Mas daí teve um problema, um incêndio lá na cervejaria. Ele perdeu praticamente tudo e ele foi forçado a vender a Hoegaarden, né? Então, para poder escapar da falência e pagar as contas e poder sair com dignidade ainda. Mas isso não significava que ele ia desistir. Depois ele pegou o dinheiro da venda, foi para a capital do Texas, ele foi para os Estados Unidos e fundou a Sally's Brewery, que ele teria começado com as leveduras que ele trouxe meio que contrabandeado, tal, na meia dele. Ele falou, eu vou fazer a Witbier que eu fazia lá em Hoegaarden. E cara, essa Sally's Witbier, aliás, é excelente, acho que já chegou algumas vezes aqui no Brasil, não sei se ainda tem essa importação, mas era uma Witbier fantástica. Se você já tomou, comenta aí. Mas hoje vamos falar de uma outra receita, a receita do Merovel Benetolo Travia. É o que mandou a cerveja pro Mijuga, que a gente gostou bastante. Eu sou muito fã de Witbier, o Cadu também curte, e a cerveja surpreendeu bastante. E ele foi bem gente boa com a galera e mandou a receita e tal. Só que foi meio confuso a forma como ele escreveu as coisas, ele usa um Excelzinho. Enfim, eu achei melhor fazer o vídeo e simplificar e depois dar as minhas opiniões sobre a receita e como é que ficou comparada com a dele. Então, bora lá para a cozinha pegar os detalhes dessa abraçagem e a gente volta com um copão bem cheio, beleza? Vai! Vamos começar. Eu segui à risca a receita. O que eu fiz, na verdade, só escalei a receita porque ele originalmente era uma receita para 15 litros. Eu joguei no software, escalou, mas multipliquei basicamente. É isso que o software faz. Então, na mostura, a gente vai utilizar. Os números vão ficar meio quebrados, meio estranhos, mas tudo bem. 2,670 kg de malte Pilsen. Então, a maior parte é Pilsen. 1,330 kg de malte de trigo. E daí vem um complemento de 400 gramas de floco de trigo, ok? Toda Witch sempre tem trigo e normalmente tem também flocos para ajudar na sedosidade, não deixar um corpinho, deixar um residual legal para ter mais corpo na cerveja. E também foram 130 gramas de malte acidificado. Esse daí é um jeito fácil de você controlar o pH da mostura, né? Quando você utiliza só malte claro e tal, às vezes você não chega no pH ideal para a receita. Daí os alemães mesmo, ou até belga também, acabam utilizando malte acidificado e tal, mas você pode utilizar ácido lático e tal, mas na verdade a mostura chega por conta própria, ela chega na faixa ideal. A não ser que a água esteja muito básica, daí você precisa de uma ajudinha, mas normalmente não precisa. Mas de qualquer forma, seguir a receita, ok? E daí a mostura vai ser através de algumas rampas, né? Ele utilizou 3. Essa parte é chata demais, mas tudo bem. Primeira rampa, 55 graus por 15 minutos. Então, eu aqueci a água até quase 60 e adicionei os maltes. Essa é uma rampa ali, enfim, tá ali na faixa da parada proteica, que, enfim, não é que precise, mas ok, ele foi bem tradicionalista e eu vou seguir a receita dele, depois a gente discute 1 milhão de coisas. E depois a mostura mesmo, a sacarificação em 65 graus. Na receita, 90 minutos. Mas eu deixei só 60 porque a conversão já tinha terminado, já estava ótimo, não precisava manter mais meia hora. Depois subindo ali até 78 para o mash out. Ok? Daí suspendi o cesto, fiz a lavagem dos grãos, tal, até atingir um volume pré-fervura. Daí vai de equipamento para equipamento. Não adianta falar aqui que não vai ser a mesma realidade para todo mundo. Na fervura é apenas uma adição de lúpulo, 14 gramas de Hallertau Blanc a 45 minutos do final da fervura. É amargor, basicamente. Eu acho que ele tinha sobrado esse lúpulo lá e colocou isso daí. As adições aí de
temperos, né? A gente sabe que Witbier precisa de semente de coentro, precisa de casca de laranja. Então, aqui vão 20 gramas de semente de coentro maceradinha, tá? Você tem que dar uma batidinha assim. Ou, como eu faço, eu jogo no liquidificador, só dou um pulsar ali. Pum! 2, 3 segundos, já tá tudo maceradinho, bonitinho. E daí você joga. Eu preferi não jogar no Hop Spider, jogar direto no mosto. Isso ajuda a extrair bastante, principalmente de um tempero que você não vai usar muito. Então, é interessante. E a casca de laranja, tá? A receita fala de 50 gramas de casca de laranja. Isso daí dá mais ou menos umas 4 laranjas. Eu peguei a laranja pera, a mais comum aí, que você acha em qualquer mercado. Então dá mais ou menos 4. Até passa um pouquinho, quase 60 gramas, mas tudo bem. Daí você joga também, faltando 15 minutos para o final da fervura, porque você quer que traga sabor e um pouco do aroma e tal. Então você não pode jogar no começo da fervura. Bom, daí você resfria o mosto e tal e vai passar para o fermentador. E na fermentação a gente vai utilizar a M21 da Mangrove, uma levedura de Witbier, levedura específica para Witbier. Eu nunca tinha utilizado ela, então vai ser bem legal já colocar à prática essa parada. E daí ele fez um starter de 1 litro com essa levedura. Ok, interessante. Sempre bom ter uma fermentação saudável. E agora, sobre fermentação, daí entra umas brisas, umas doideiras aí. Fermentação a 12 graus Celsius. Fermentação temperatura de lager. Na verdade, ele falou que ele não tem muito como ter controle na fermentação, né? Ele tinha um termostato, mas quebrou. Daí ele meio que usa a geladeira de casa. Talvez ele sete no mínimo possível. Não sei como é que a geladeira de casa fica a 12 graus e não estraga a comida. Enfim. 12 graus durante 7 dias. Depois desse primeiro período de fermentação um pouco mais lento, é só subir aos poucos aí até 20 graus, até chegar na FG, né? Ele fala que deixa em temperatura ambiente e até parar de borbulhar. Enfim, nesses 7 dias aí, fermentação mesmo a 12 graus foi relativamente bem a fermentação, não atrasou em muita coisa. Depois de 7 dias já estava praticamente atenuada a cerveja, só subiu um pouquinho, mas a fermentação já tinha ido. Quando você faz um starterzinho legal, a levedura nem liga para a temperatura, a bichinha só quer comer. Daí tem o Cold Crash e adição de gelatina, gelatina numa Witbier. Tá aí, eu achei bonita. Então a gente está falando de uma OG de 1050, FG de 1010, ABV, álcool, né, 5.2 para 16 IBU, a cor 3 SRM. Quer dizer, essa aí é a minha versão, tá? A versão da que eu fiz. Eu segui tudo à risca, mas não tem como ficar igual. Não tem como os números ficarem exatamente iguais. Você tem que ter isso em mente. Cada equipamento, cada levedura, condições de oxigenação, condições de fermentação, de mostura, vai mudar. Então, relaxa, não tem que bater tudo igual. A cerveja eu passei por barril, fiz carbonatação forçada ontem, deixei ela descansandinho e já está pronta para degustação. Então, bora pro copo e ver como é que ficou a 25. 25. Bora. Vamos lá, cara, que beleza de cerveja. Ela é relativamente bem translúcida e clarificada para os padrões de uma Witbier. Então, eu acho que a adição aqui de gelatina ficou interessante, tá? Não ficou com muita levedura em suspensão, proteínas. Ela ainda tem uma leve turbidez, é como eu chamo de elegantemente turva.
Espuma bem branca, persistente, bolinha subindo. Bora. Cara, dá pra sentir as notas aí do coentro, de especiarias, um pouco de pão branco, sabe? Aquele pãozinho bem branquinho que você pega cedinho na padaria. Nem deu tempo de ficar douradão assim. Então você tem mais aquela característica de pão branco e não de casca de pão mais douradinho, tá? Cereal, um pouco de feno, palha. Cara, bem interessante, bem interessante. Saúde. No sabor também segue essa linha. O amargor tá bem equilibrado. É um pouquinho acima das vitibeiras mais comuns que você encontra por aí, mas muito gostoso, fantástico mesmo. Não dá para pegar muita característica do lúpulo. Tem uma citricidade, mas não muito no aroma, mais no sabor. Mano, cerveja fantástica, fantástica. Muito refrescante. Não é das Witbiers ou das cervejas de trigo no geral muito pesadas. Bem gostosa de tomar, o amarguinho dá uma vontade adicional de beber. Agora, comparado com a Yellow Cat do Meroveu, tem algumas diferenças, né? Essa aqui eu acho que não tá tão boa quanto a dele. É isso mesmo. Por conta de algumas diferenças, principalmente no que se diz respeito ao coentro. Eu lembro que a cerveja que ele mandou pra gente, no Me Julga, o coentro tava maravilhoso, tava fresco, estourando, assim, mais elegante. Tava fantástico, né? Na hora que você cheirava, assim, você fala, meu Deus, cara, isso aqui é o aroma de uma Hoegaarden Garden. Fresquinha, maravilhosa. Aqui tem a presença do coentro, né? Foram 20 gramas, né? Normalmente essa quantidade tá bom. Assim, dá para perceber ele no sabor, mas eu tô falando da qualidade aromática dele. E daí você tem algumas questões, né? Nem todo coentro é igual. Não mesmo. Então, você conseguir um coentro muito bom, muito fresco e de alta qualidade é difícil. Você tem que procurar vários fornecedores. Inclusive, eu até perguntei para ele onde que ele pega o coentro e tal. Ele falou que ele pega numa lojinha de produtos naturais ali do Tucuruvi, aqui em São Paulo. Ele pega ali e tal, ele fala que é muito bom de fato. Eu peguei em brew shops e tal. Às vezes está muito fresco, muito bom, às vezes está a semente de coentro. Não está como uma Witbier perfeitinha deveria estar. Então, eu já peguei algumas vezes uns coentros muito bons que tem que ter cheiro de Witbier, tem que ter cheiro de Hoegaarden. Você pega a semente, dá uma macerada, tem que ter cheiro de Hoegaarden. Esse é um coentro bom. Então é um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhoso e também tem consistência. Às vezes você pega uns muito bons no mesmo lugar, às vezes na outras passa meses, você vai pegar de novo, já não está igual. Tem o tempo de frescor dele, é uma loucura. Mas de qualquer forma, agora aqui eu queria falar com vocês sobre a receita dele e também digamos assim, os meus pitacos sobre essa versão que eu fiz. A dele tava muito boa, tá? Melhor Witbier das melhores Witbiers que eu já tomei. Então, vamos discutir um pouquinho sobre o que eu mudaria se eu fosse mexer na receita dele para maximizar, né? Pensando que eu obtive esse resultado. O que eu mudaria? Primeiro, eu ia arredondar a quantidade dos grãos, sabe? Eu ia colocar, 3 kg de malte pilsen, para simplificar, né? 1,5 kg de trigo, malte de trigo. 500 gramas de floco de trigo. Isso já ajuda para você ir atrás dos insumos e não ficar pegando quebradinho, né? Eu ia desencanar do malte acidificado. Se você for precisar mesmo, né? A maioria das vezes não precisa, você utilizar ácido lático, né? Acho que 1 ml já seria o suficiente para ajustar no ponto ideal. Agora, sobre as rampas de mostura, se você quiser, você faz. Eu não faria, porque não é isso que vai mudar muita coisa. 55 graus por 15 minutos e eu faria uma mostura mais alta para reter mais corpo. Uma Witbier mais encorpadinha é fantástica. Ela dá um adocicado final, traz um corpo interessante. Então eu faria a mostura a 69 graus. Isso ia ajudar demais. A fervura, eu faria uma adição mais simples, só de Magnum no começo da fervura para chegar em 15 BU. Não tem muito segredo aí, né? Não precisa pegar o Hallertau Blanc, enfim, o sabor
é outra pegada aqui, tem especiaria pra caramba, não vai importar o lúpulo que você utilizou. O coentro, de fato, eu procuraria um coentro bem fresco, bem interessante. Daí você tem que ir em lojinha de bairro, ir em lojinha de produto natural, pegar na mão, quebrar, sentir e avaliar. E cada uma loja vai ter um fornecedor diferente, só que eles não vão ter duas opções de semente de coentro. Então você vai ter que ir em algumas lojas até achar um que fique muito legal, que tenha resultados muito bons. A laranja, eu acho que eu manteria, né? A quantidade, se você quiser aumentar, tal. Mas assim, a citricidade tá aqui, tá presente. É bem difícil você pegar umas Vitibir's, até as melhores aí do mercado. Você não pega aroma fantástico de laranja. Eu acho que, sei lá, cara, eu nunca peguei assim as melhores Roy Gardens que tem disponíveis no mercado. Não tem esse aroma todo que o BJCP descreve maravilhosamente. Tem a citricidade, beleza, isso está presente, isso a casca de laranja vai trazer, ok? Se você quiser forçar a barra e colocar uma adição mais interessante de laranja, você pode usar extrato de laranja, né? Mas não faça como a Baden-Baden, que estragou a Vitibir deles. Então pensa aí, né? Vale a pena estragar uma boa cerveja para colocar mais laranja? Para que a pessoa reconheça que tem a laranja? Bom, e a questão da fermentação, cara, eu não mudaria a levedura. Levedura fantástica, M21. Só que eu iria explorar ela para que ela traga mais características, né? Eu não faria uma fermentação em tão baixa temperatura. Então, faria 5 dias a 18 graus, tá? Depois eu deixaria a levedura subir sozinha até 22. Como é que você faz isso? Você grita com ela? Não, você seta o seu termostato para 22 e deixa que a próprio calor da fermentação tal faça que ela suba até 22. Olha que interessante. Então eu faria isso e eu manteria esse visual fantástico, high punhetability dessa Vitibir com adição de gelatina, sim. É mais ou menos isso. Espero que esse vídeo te ajude a ter uma boa referência de Vitibir, com uma receita legal, testada e aprovada, revisada e com mais dicas aí para você. Mas se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de receita e ver na prática como é que é esse negócio de pegar uma receita, ajustar, testar, voltar para o software, pensar em formas de melhorar, vamos lá em cervejafácil.com, porque a gente tem o nosso curso de desenvolvimento de receitas que a gente mostra como é que é esse dia a dia cervejeiro de ajustar a receita, pensar em ingredientes e processos, o que cada coisa pode melhorar na sua receita, pensando sempre no resultado no copo. Esse curso vale muito a pena e depois que você adquire é seu para sempre. Então, não tem nem o que falar. E claro, a gente dá satisfação total em todos os cursos. Se você não gostou, até antes de 7 dias, tal, a gente devolve o seu dinheiro. Eu não faço uma pergunta. Mas eu queria agradecer demais o Merovel, que cedeu um pouco de conhecimento dele, da receita, do processo dele, algumas imagens e tal. E eu queria falar um negócio meio triste, né? Eu não sei o que aconteceu, porque ele mandou essa receita aí para alguns concursos e não foi tão benquista. Eu não sei o que aconteceu, porque a cerveja que eu e o Cadu avaliamos estava excelente. Ok? Um abraço e boas brejas. Era só aumentar o frescor do coentro aqui que estava, nossa, animal.